enche-nos do teu poder, vive dentro de nós. Bem-vindo, Santo Espírito, estamos em tua presença, enche-nos do teu poder. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo a este lugar. Te agradecemos pelas mensagens que ouvimos e que nos alimentaram. E temos consciência que tens muito a fazer ainda em nós e no nosso meio. Mas, Espírito Santo, nesta manhã, nós te continuamos a pedir que não desistas de nenhum de nós. Mas para a glorificação do nome do Pai, em nome de Jesus, conversando contigo, Espírito Santo, nós te pedimos, não só que não desistas de cada um de nós, mas que nos continues a mostrar os nossos erros. Que nos continues a mostrar as nossas falhas. Que nos mostres onde podemos ser melhores. Que nos mostres o que podemos fazer de melhor para o reino do Pai. Fala com o teu povo. Fala connosco. Mostra-nos. Mostra-nos o que está errado em cada um de nós. Mostra-nos o que está errado em cada um de nós, Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos para a glorificação dessa Trindade maravilhosa. Mostra-nos o que está errado em cada um de nós. E ajuda-nos a sermos melhores. Em todas as áreas, mas principalmente naquelas onde continuamos errados e fracos. Tu és bem-vindo a este lugar, Espírito Santo, porque desde que abrimos este culto temos sentido a Tua presença. E nós sabemos que a Tua unção já estava neste lugar e já vinha com a maioria daqueles que aqui chegaram. E quando te dizemos que Tu és bem-vindo, estamos a querer dizer-te que não nos deixes por um momento sequer. Porque nada do que queremos fazer ou do que pensamos fazer pode ficar para além da Tua unção. Por isso, Espírito Santo, continua no nosso meio e em nós.
porque queremos continuar a ser testemunhas vivas. Como tu, Espírito Santo, és uma testemunha viva daquilo que ouves do Pai e daquilo que ouves de Jesus. E nós, ouvindo-te, ouvimos a palavra. Ouvimos a vontade do Pai. Por isso, Espírito Santo, obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela tua paciência em nos dar as sucessivas oportunidades. E declaramos que a tua presença é sempre bem-vinda. Em nome de Jesus. Amém. Tu és a água viva, a fonte que nunca esgota, consolador e condutor, vem tomar controle. Tu és a água viva, A fonte que nunca esgota, consolador e condutor, vem tomar controle. Bem-vindo, Santo Espírito. Amém. E é nesta unção maravilhosa que nós nos abençoamos uns aos outros em nome de Cristo Jesus, para a glorificação do nome do Pai. E também eu vos saúdo em nome de Cristo Jesus. Amém. A Igreja do Senhor pode ficar sentada. Já ouvimos hoje 3 boas porções da Palavra de Deus, que para mim foram bênção. E se para mim foram bênção, foi bênção também para todos vós. Não porque eu seja superior, mas porque somos iguais. Amém. E se foi bênção para mim, se somos iguais, é bênção para vós também. Amém. Maior, muito maior que o amor que eu tenho a Deus. Maior, muito maior é o amor que Deus tem por mim. Maior, 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 muito maior que o amor que eu tenho a Deus. Maior, 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 muito maior é o amor que Deus tem por mim. Maior, muito maior que o amor que eu tenho a Deus. Maior, muito maior é o amor que Deus tem por nós.
Amém? Glória a Deus! E nós estamos aqui esta manhã para falar do amor de Deus. Não de um amor humano, não de um simples amor, não de um qualquer amor, não só de um amor que perdoa ou de um amor que esquece, mas de um amor que conduz para a vida eterna. Estamos aqui para falar de um amor perfeito, da plenitude do amor de Deus. E eu quero ler convosco esta passagem aqui em Lucas 15, a partir do verso 11, e vou lê-la porque não é meu costume ler as passagens por inteiro daquilo que o Espírito me leva a pregar. Normalmente menciono só 1 ou 2 versículos, mas tenho pedido sempre que leiam as passagens em casa para continuarmos depois a falar sobre ela. Mas já tive a oportunidade de ver que ninguém lê em casa as passagens que eu peço para ler, porque nem sequer se lembram do título da mensagem do domingo anterior. E, portanto, como eu sei que não leem as passagens que eu peço para ler e que fazem parte da mensagem que vamos começar a falar hoje, eu senti e sinto que devo começar a ler as passagens porque continuamos a ser uma igreja indisciplinada, acomodada e que não respeita muito aquilo que o Espírito Santo diz. Por isso, contrariamente àquilo que eu costumo fazer, e costumo fazê-lo para poupar tempo, e costumo fazê-lo porque acredito que leriam as mensagens em casa, portanto, contrariamente ao meu costume, vamos ler esta passagem. O título desta passagem é O Filho Pródigo. E Jesus continuou por dizer: certo homem tinha 2 filhos. Lucas 15, 11. Verso 12. O mais moço desses 2 filhos disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos meus bens, da minha herança. E o pai repartiu os haveres, a herança, e entregou ao filho mais novo, a seu pedido, aquilo a que ele tinha direito. Verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, para uma terra longínqua. E aí dissipou, desbaratou, gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo ricamente, conseguindo tudo o que o dinheiro conseguia. 14. Depois de ter consumido tudo, depois de ter gasto o dinheiro todo, sobreveio àquele país uma grande fome e o jovem começou a passar necessidades. Então, ele foi e procurou um dos cidadãos daquela terra para que lhe desse emprego, e este o mandou para o seu campo a guardar porcos. Ele, enquanto cuidava dos porcos, desejava, não diz que comia, desejava comer e fartar-se das alfarrobas, das bolotas, como nós dizemos, da comida que estava distribuída pelos porcos, que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. O que é que eu vou fazer? Vou-me levantar, vou ter com o meu pai
e vou-lhe dizer: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Olha, Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas se te posso pedir alguma coisa, te peço que me trates como um dos teus simples trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Foi ter com o seu pai. Foi ao encontro do seu pai. E vinha ele ainda longe, o jovem, quando o seu pai o avistou e, cheio de compaixão, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai interrompeu e disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Ele vinha descalço, que nem um escravo. Trazei também e matai o novilho cevado, o novilho que está preparado para a próxima festa. Comamos e regozijemo-nos, alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, começaram a regozijar-se. A alegria foi grande. Mas acontece que o filho mais velho estava no campo, nesta altura, ou neste momento em que o filho mais novo veio ao encontro do pai. E quando voltava para casa, ao aproximar-se da quinta, ouviu o som da música e o barulho das danças. Antes de ir saber o que se passava, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. A que se devia aquela dança, a que se devia aquele entusiasmo, aquela alegria. E o criado informou: Opa, veio o teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, o novilho que estava preparado, porque o teu irmão veio e veio com saúde. O irmão mais velho indignou-se e não queria entrar em casa. O pai, porém, saindo de casa, procurou este filho mais velho. Procurou fazer com que ele compreendesse a situação. 29. Mas o filho mais velho respondeu a seu pai: Então há tantos anos que eu te sirvo. Há tantos anos que estou aqui contigo, sem transgredir uma única vez a tua vontade, sem te desobedecer uma única vez. E tu nem um cabrito me deste, quanto mais um novilho cevado. Ao teu filho estás a dar um novilho cevado, aquilo que é próprio para uma festa. A mim nem sequer um cabritinho me preparaste e me deste, para que eu me alegrasse com os meus amigos. Agora veio este teu filho, que andou a esbanjar os teus bens com meretrizes, com prostitutas, e tu mandaste matar logo aquele novilho que estava preparado para a próxima festa que ias dar? 31. Então o pai respondeu: Anda cá, meu filho, não sejas assim. Anda cá, deixa-me que te abrace. Meu filho, tu sempre estás comigo. Meu filho, tu não vês que o que é meu é teu? Tens alguma dúvida disso? Não sejas assim. O teu irmão voltou. Alegra-te conosco. Porque era preciso que nos alegrássemos, regozijássemos com este momento. Porque este teu irmão estava morto
e reviveu. Estava perdido e foi achado. E vejam no versículo 30 que o irmão disse: esse teu filho. Não disse o meu irmão. Disse: esse teu filho. Mas o pai chamou-o a atenção e disse: ele não é só meu filho, ele é teu irmão. Gostaram desta parábola? É bonita? Certeza que, se não todos, quase todos, já ouviram falar dela. E embora não se diga ou não se chame a este jovem mais novo de filho pródigo, é conhecida esta passagem como a passagem do filho pródigo, porque pródigo significa esbanjador, aquele que gasta desmesuradamente, mas o verdadeiro significado da palavra pródigo é totalmente dependente negativamente de alguma coisa. E, portanto, quando uma pessoa está totalmente dependente de alguma coisa negativamente, é porque está perdido. E como este jovem se sentiu perdido, não só espiritualmente, mas financeiramente, e até em termos de família e de sociedade, deu-se a esta passagem, ou a esta parábola, o nome de o filho perdido, o filho pródigo. E é engraçado, eu reparo nestas coisas, porque há duas palavras quase iguais. É só uma questão de uma letra e uma questão de um acento. Pródigo e prodígio. Prodígio é aquele que manifesta superiormente. É um milagre, é um prodígio. Aquele jovem é um prodígio. Aquele jovem tem umas capacidades acima da média. É uma bênção. Agora peguem na palavra prodígio e tirem o i e fica prodigo. Agora eu ponho o acento em cima do o e fica pródigo. Dois extremos. Um que é uma bênção porque tem capacidades acima da média. E pródigo é aquele que perdeu o i e ganhou um acento. É aquele que anda perdido. É aquele que anda perdidamente na sua forma de viver. É aquele que vive totalmente dependente da miséria física e espiritual. Dois campos opostos. E quando nós podemos ser prodígios, bênçãos, na mão de Deus, muitas das vezes procuramos e escolhemos sermos filhos pródigos. Que andamos perdidos. Perdidos no meio das próprias igrejas. Porque em muitas igrejas, como eu costumo dizer, as igrejas podem não estar vazias de pessoas, mas estão cheias de pessoas que estão vazias de Deus. Mas esta parábola, contada por Jesus, fala-nos do grande amor de um pai. É uma parábola onde Jesus procura mostrar e mostra quão grande é o valor de uma alma, de uma pessoa para Deus. Jesus contou 3 parábolas, umas a seguir às outras. Primeiro, está aí, contou
aquela parábola pequenina sobre a ovelha perdida. Porque aí no princípio do capítulo 15 é-nos dito que aproximaram-se de Jesus todos, juntaram-se para procurar Jesus. Publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores eram aqueles que não queriam nada com Deus. E murmuravam os outros, os fariseus e os escribas. De um lado, os publicanos e os pecadores, os que não queriam nada com Deus. E do outro lado, os escribas e os fariseus, que é aqueles que diziam que queriam tudo com Deus. Estão a ver? Estão a conseguir pôr no prato da balança uns que são publicanos e pecadores, que são perdidos, e outros que são servos do Deus Altíssimo. Têm tudo. São obedientes à religião. Seguem uma religião. Será que conseguimos ver já estes dois irmãos? Um que estava perdido, que era como os publicanos e os pecadores, mas outro que era como os escribas e os fariseus, que respeitavam o templo, que respeitavam o Pai, que era obediente ao Pai, mas que lhes faltava o amor. E então começaram a criticar Jesus, porque Jesus recebia os pecadores e comia com eles. Até dá a impressão que Jesus fazia umas jantaradas em casa e chamava os pecadores para virem comer a casa deles. Mas sabemos que não era assim. Era o contrário. Os pecadores é que convidavam Jesus para as suas casas, como Zaqueu, como Simão e outros, como era costume, está-nos dito na palavra de Deus, o próprio Lázaro convidara diversas vezes Jesus. E Jesus sempre aceitava, fossem eles tementes a Deus, seus discípulos, ou fossem simples pecadores. E eles acusavam Jesus de comer com os pecadores. Então Jesus apresentava-se como o Filho de Deus, como o Messias, e andava metido com os pecadores. Mas o que nós vemos é que de todas as vezes que Jesus se juntou com pecadores, ou foi à casa daqueles considerados pecadores, Jesus não se deixou contaminar por nenhum. Jesus não se deixou contaminar pela conduta dos pecadores que o tinham convidado para jantar em sua casa. Mas Jesus foi sempre, mas sempre fez a diferença. Estão a ver Jesus? Rejeitar? Porquê? Eu vim por causa dos pecadores. Não vou rejeitar os pecadores. Mas não tenho que ser como eles. Tenho é que fazer a diferença. Espero que estejam a apanhar. E então, Jesus propôs-lhes estas 3 parábolas. Uma pequenina, para dizer: qual dentre vós, que se tiverem 100 ovelhas, e chegando à altura da contagem, virem que falta uma, quem é que não deixa as 99 todas juntas, mesmo que seja no deserto, e não vai à procura daquela que se extraviou? Quem? Quem dentre vós é que não faz isso? Portanto, o que Jesus queria dizer é que quando uma ovelha se tresmalha, quando uma ovelha está perdida,
devemos fazer tudo para a encontrar, para a trazer de volta para casa. E vejam, se vós sois assim com as vossas ovelhas, não devo eu fazer tudo para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel que o Pai me deu? Porque depois que resgatado um pecador, há uma grande alegria nos céus. Há uma grande alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Alguém dirá, então, mas Deus é assim? Um pecador encontrado, arrependido, tem mais valor do que as 99 já santificadas que ali estão? Eu vou fazer a pergunta outra vez. Este versículo está a dizer que Deus tem mais em consideração a ovelha resgatada, a ovelha encontrada, que as 99 que já estavam salvas e santificadas e bem guardadas e agrupadas? É isso que o versículo está a dizer? Dá a entender. Deixou as 99 e foi à procura de uma. E quando encontrou aquela uma, foi uma alegria. E juntou todos e deu testemunho. Epá, o que é que eu passei para encontrar, pá, aquela minha menina? Eu não sei como é que foi. Olha, distraí-me. Ela afastou-se, eu não dei por ela. Pois é que fui à procura dela, mas então não é que a encontrei. Estou contente por causa disso. Mas o que é que o versículo está a dizer? Que aquela uma tinha mais valor que as 99? Querem que eu vos diga o que é que o versículo quer dizer? Quer dizer que cada uma daquelas 99 já tinha sido regozijo no céu também. Porque para estarem ali agrupadas, santificadas, salvas, é porque um dia também foram ovelhas perdidas. É porque um dia também andaram tresmalhadas. É porque um dia também tinham deixado de estar ao pé do seu pastor. Mas agora podiam proteger-se umas às outras, mantendo-se unidas. Enquanto o seu pastor se afadigava para encontrar a que se desviara, provavelmente até atraída por um pedaço de pasto que parecia ser mais tenro. Por isso ninguém diga que aquela ovelha perdida tinha mais valor do que as 99, porque cada uma das 99 já tinha sido uma ovelha perdida e já tinha havido alegria nos céus quando cada uma delas se arrependeu e passou a estar no redil do bom pastor que é Jesus. E depois, Jesus falando para os publicanos e pecadores e falando para os fariseus e para os escribas, notem aqui uma coisa importante. Quer os pecadores e os publicanos, quer os escribas e os fariseus, pertenciam todos ao povo de Deus. Eram todos judeus. Estavam todos na casa do Pai. Tanto o irmão mais novo como o irmão mais velho pertenciam à mesma família. Saíram da mesma casa, da bênção do mesmo Pai. E contrapondo aquilo que acusavam Jesus por se juntar com pecadores e comer com eles, Jesus ainda lhes disse: já que falámos de homens, vamos falar de uma mulher. E aquela mulher que tinha 10 dracmas, e que, como ela não conseguia explicar, tinha desaparecido uma das moedas. Ela tinha 10 moedas,
Mas quando as foi contar ao fim do dia só tinha 9. E o que é que ela fez? Não esteve cá ninguém em casa para a roubar. Aonde é que eu meti esta moeda? E toca a desarredar os móveis. E toca pegar na vassoura. No aspirador não, que era capaz de aspirar a moeda. Mas na vassoura. E andou por ali, canto após canto, levantando alcatifas para ver se encontrava o dracma perdido. Ela sabia que tinha 10. E quando encontrou a moeda perdida, o que é que ela fez? Foi ter com a vizinhança e disse: "Oh Maria, anda cá, tenho uma coisa para te contar." Então o que foi, ó Celeste? Olha, provavelmente já tinha dito à amiga, por telemóvel, já naquela altura, sabem como é fácil hoje, por telemóvel nós estamos em contacto com o mundo todo. Provavelmente ela pegou logo no telemóvel, ligou para a Maria e disse assim: "Oh Maria, olha, eu ia ter contigo agora, mas agora não posso, porque perdi um dracma. E se me quiseres vir ajudar, vem. Mas se não quiseres, eu não saio daqui enquanto não encontrar o dracma, a moeda perdida." Mas quando encontrou, já não foi pelo telemóvel, foi ter com a Maria e disse: "Oh Maria, olha, encontrei a moeda." Afinal, olha, estava ali mesmo debaixo dos meus olhos. Não sei como é que foi, mas pus-lhe um vaso em cima e a moeda estava mesmo por baixo do vaso. E alegrou-se. Será que aquela moeda tinha mais valor que as outras 9? Todos nós sabemos que não. Se eram 10 moedas iguais, se ela perdeu uma, aquela uma não tinha mais valor que as outras 10. Mas ela sabia quanto lhe tinha custado para conseguir cada uma daquelas outras 9 moedas. Quanto é que lhe tinha custado para ter aquelas 10 moedas? E aquela que estava perdida parece que ganhou um valor maior. Não tinha um valor maior, mas como ela a tinha perdido e como a achou, passou a ter um valor maior. Mas não tinha. Provavelmente, e com o passar do tempo, e depois de esta mulher ter misturado esta moeda perdida com as outras, já nem saberia qual delas é que tinha sido a perdida. O que era bom sinal? Era sinal que todas estavam bem guardadas. Assim como a ovelha perdida não tinha mais valor do que as 99, mas ao ser encontrada, ao ser resgatada, originou alegria nos céus, também aquela mulher, quando encontrou o seu dracma perdido, foi motivo de grande alegria. E isto Jesus, a falar sabiamente, através de simples histórias, para que quer os publicanos e os pecadores, quer os fariseus e os escribas, compreendessem que Ele veio por causa dos pecadores, que Ele veio por causa daqueles que andavam desviados do temor a Deus, e que a missão dele era fazer tudo para os trazer para a luz, fazer tudo para os salvar, e faria tudo o que fosse preciso. E então, e se Jesus deu a própria vida por eles, por ti e por mim, não seria muito mais fácil sentar-se à mesa connosco e comer connosco? Se Jesus ia dar a vida pelos pecadores como prova suprema do seu amor, que mal havia sentar-se à mesa com os pecadores, nunca deixando que os costumes dos pecadores passassem a fazer parte dos seus costumes, mas fazendo a diferença. E agora temos a terceira parábola que Jesus contou para mostrar como uma alma perdida, como um filho de Deus que estava perdido, ao ser recuperado,
foi motivo de grande alegria. Ah, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Quando um pecador volta, há alegria nos céus, mas há alegria na família terrena também. Há alegria no meio da vizinhança pelo dracma que é reconhecido. Há alegria no meio dos pastores quando a ovelha é resgatada. Mas esta história não é a história só de um jovem que se perdeu. Não é só a história de um jovem que se tornou pródigo. Não é só a história de um jovem que passou a pertencer ao grupo dos publicanos e pecadores. Esta história é também a história do irmão do filho pródigo. É a história de dois jovens e não de um jovem só. Porque o amor de Deus aqui veio provar-nos que os dois jovens pertenciam à mesma casa. Eram filhos do mesmo pai. Um tinha uma maneira de ser, o outro tinha outra maneira de ser. Mas tanto um como o outro precisavam do amor de Deus, porque estavam nos caminhos errados. Se os publicanos e os pecadores precisavam de Deus, os fariseus e os escribas também, porque conheciam Deus, mas não tinham Deus. Ficamos por aqui. Amém. Vamos ficar de pé e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Uma semana abençoada. Queremos ver a Jesus reinar, seu nome bem alto.